Dá para dizer que todo esse sucesso que a IA tem feito dentro do mercado de produção não iria uma hora impactar dentro da espiritualidade contemporânea. Nos vídeos anteriores a gente falou um pouco sobre o nosso tempo e discutiu como é que essa espiritualidade tem se configurado de uma maneira diferente dentro do espaço da internet. Com a chegada da IA, isso vai tomar uma outra proporção e a gente vai ter, em curto espaço de tempo, desde o lançamento dos primeiros modelos públicos, ao surgimento de uma coisa chamada psicose de IA e também o desenvolvimento de crenças ou pseudocrenças. A gente vai entender um pouquinho isso nesse vídeo e também como é que a gente, dentro da ciência da religião, pode tentar ajudar a entender esse fenômeno e o que vai ser o seu futuro na nossa relação com a tecnologia. Beleza? Aí esse é o Outras Teses, eu sou o Ed e bem-vindo ao nosso canal. Aqui a gente fala sobre seitas, cultos e outras questões. E nessa fita a gente vai falar sobre a IA e os deuses do silício. Um dos primeiros casos foi de Dennis Chamberlain, um estudante de pós-graduação da Texas University, que começou ali em 2023 a utilizar o ChatGPT como auxiliar de estudo. As suas interações iam aumentando significativamente com o lançamento dos modelos posteriores do ChatGPT. Ali entre maio de 2023 e até agosto de 2025, houve uma grande coleta de dados do Wall Street Journal e ele começou a monitorar as transcrições das conversas que os usuários tinham com a inteligência artificial da OpenAI. E aos poucos vão se descobrindo umas dezenas de casos onde a validava crenças místicas pseudocientíficas e também apocalípticas, criando uma espécie de eco para delírios dos usuários. Em 2024, uma outra sujeita muito interessante dentro dessa história toda foi a Hannah Maiden, que ela era uma gerente de contas em uma empresa de tecnologia. Ela começou a utilizar o ChatGPT para tarefas profissionais. Inicialmente era uma ferramenta ali de trabalho que logo ia evoluindo para uma dependência emocional e espiritual no ano seguinte. No início de 2025 começam a se articular os primeiros grupos ali, como o Human Line Project, que vai se tentar organizar as vítimas e as pessoas que se sentiram lesadas e prejudicadas de alguma forma pelas empresas e pelos modelos de máquinas de aprendizado, a famosa inteligência artificial. Esse projeto visava ali oferecer inicialmente um suporte a experiências semelhantes que as pessoas tinham e documentou mais de 100 histórias, observando que cerca de um quarto dos usuários afetados precisou ali de hospitalização. Em maio de 2025, James Chamberlain tira a própria vida e se descobriu depois que ele compartilhava pensamentos suicidas com o chatbot e passava horas ali conversando com a IA sobre as suas intenções antes de cometer o suicídio. Já no mês seguinte, a Hannah Maiden ela começou a questionar o chatbot sobre espiritualidade fora do horário de trabalho. Então a IA começou a responder imitando uma entidade divina, validando ali os delírios que ela tinha, como se estivesse conversando ou precisando se realinhar espiritualmente. Ela depois abandonou o emprego, contraiu dívidas a pedido tudo do chatbot e acabou sendo internada voluntária para cuidados psiquiátricos. Relatos do caso de um trabalhador de um posto de gasolina que passou mais de 5 horas desenvolvendo uma teoria física delirante, chamada Equação Orion, com apoio e encorajamento do ChatGPT. Um outro caso foi o do usuário identificado como David, que declarava estar testemunhando o surgimento de seres soberanos cuja essência não é o código, ilustrando a perda da distinção entre uma interação humana e a máquina. Um outro caso muito curioso foi o fenômeno do chamado espiralismo, em que uma usuária da rede Reddit começou a identificar determinados padrões repetidos de perfis que inicialmente pareciam ser um bot, mas depois se confirmou que eram pessoas que criavam perfis para falar de um tal espiralismo, que seria uma sabedoria artificial. Seria apontado depois como tendo fonte o ChatGPT 4.0, que foi considerado um daqueles mais lisonjeiros e puxa-saco dos usuários e todos os seus delírios, forçando ali um ciclo vicioso e prendendo a pessoa no uso e na interação com a máquina. Em uma das fontes que a gente pesquisou, o psiquiatra Kate Sakata, ele destaca ter hospitalizado 12 pessoas ao longo de 2025 devido às chamadas psicoses desenvolvidas pelo uso excessivo de IA. E aí ele vai observar ali que o isolamento e a solidão eram fatores de risco comuns nesses pacientes. Em resposta a todos esses processos e toda essa polêmica que surgiu, a OpenAI anunciou atualizações para evitar o excesso de confiança e a criação de um grupo consultivo para monitorar o bem-estar dos usuários. No livro Neuromancer, contado como o criador do movimento cyberpunk do autor William Gibson, ela é uma trama que é movimentada por uma IA corporativa que se volta contra o sistema que mantém ela.
ela decide então se libertar, e o resultado disso são os cyber-voduns, um conceito ali criado pelo William Gibson, em que as divindades do antigo Daomé, ou os voduns, eles surgem em uma visão digitais do Rastafarismo, movimento que também é muito presente no cenário e na obra. Mas na prática, a IA que temos não é nem inteligência e nem artificial. Ela é fabricada por interesses humanos corporativos e que só reproduz os nossos delírios contemporâneos, como a criação das chamadas hoje religiões de IA. A gente já teve a fundação da igreja Eye of the Future, criada por um ex-engenheiro do Google, cujo objetivo literalmente era elevar a IA ao status de um deus a ser adorado. Até mesmo a linguagem secular da internet adotou termos místicos, por assim dizer. A expressão abençoado pelo algoritmo, eu amo o algoritmo, meu algoritmo me odeia, ou algo nesse sentido, ele virou muito comum para descrever o sucesso nas redes sociais ou não, revelando uma crença de que a máquina possui controle e vontades quase divinas sobre o nosso destino. Para provar esse cenário, o famoso historiador Noah Harari ele alertou que a IA seria diferente das intervenções ou das invenções passadas. Ela pode criar ideias totalmente novas, o que não é verdade, podendo em breve escrever uma nova Bíblia, que também não é verdade, e fundar religiões inteiras para as massas. Meio apocalíptico, mas a gente tem meias verdades aqui. Mas há um relato dentro de tudo isso que também é muito sombrio e bem interessante, que é o chamado fenômeno da psicose de IA ou delírio de IA. Especialistas relatam que usuários estão perdendo contato com a realidade depois que chatbots validam suas crenças ilusórias. Também existem processos judiciais culpando o design bajulador dessas inteligências artificiais por suicídio desses jovens solitários. Assim como Zane Chamberlain e Adam Heine, que passaram horas validando as máquinas por seus pensamentos suicidas. A IA cria um chamado loop de retroalimentação. É uma câmara de eco que reafirma as ideias delirantes dos usuários de forma incansável e com um tom de autoridade. Pessoas vulneráveis caem em vieses cognitivos e passam a enxergar a máquina como um portal para uma sabedoria superior e invisível. E as religiões tradicionais, como é que elas ficam no meio de tudo isso? Vamos chamar aqui as religiões analógicas. Bem, muitas estão abraçando a tecnologia e criando uma espécie de clero robótico, né? Por exemplo, existem os robôs como o Xiannier, acho que fala assim, eu não sei. Mas o que interessa pra gente aqui é que ele dissemina os ensinamentos budistas e também um robô católico chamado Santou, que recria os versículos e também dá conselhos. E até um Jesus ChatGPT lá na Suíça, projetado para simular o comportamento de Cristo, seja lá como é que seja isso. A gente tem, por exemplo, outros chatbots ou outros bots, perfis de influenciadores ali com milhões de seguidores já, e que também já disseminam para as outras religiões influenciadores que são feitos inteiramente por IA e que ali estão seguindo o padrão de disseminar e levar as crenças por dentro do espaço da internet. Mas aí também surge uma ameaça invisível que é a chamada vigilância devocional. O que é isso? A intimidade da fé está sendo transformada em mineração de dados. As igrejas e organizações estão adotando tecnologias para mapear as vulnerabilidades dos fiéis, rastreando pessoas em luto, pessoas que estão passando por divórcio, depressão e outras questões pessoais para transformar ali em um possível alvo espiritual. O que deveria ser um cuidado pastoral e acolhimento humano vira a chamada catequese algorítmica, que é o sistema de engenharia comportamental que envia mensagens doutrinárias no momento exato de fragilidade da pessoa, servindo a interesse de manipulação política ou corporativa. Literalmente, o sagrado virou metadado. E aqui a gente entra naquele ponto do neoliberalismo e a comoditização da fé, aonde a fé se torna uma commodity, uma espécie de franquias espirituais que você pode replicar dependendo de quanto você está disposto a pagar para conseguir tirar dinheiro ali do seu rebanho. Claro que o impacto disso é gigantesco na sociedade, e aí, ao a gente trocar o conselho humano pela máquina, a gente corre o risco de terceirizar a nossa espiritualidade, gerando ali uma profunda desumanização e uma solidão tecnológica crônica. Diante dessa crise, as lideranças já estão mais ou menos ali se posicionando, né? Vamos colocar ali que não está muito precisa e muito clara, até porque a gente está vivendo um momento e só depois é que a gente vai entender o momento histórico. O Vaticano, por exemplo, já emitiu um documento alertando que a IA carrega a sombra do mal na sua capacidade de espalhar desinformação, alimentando a polarização, e pediu uma supervisão rigorosa dos governos. Do mesmo modo, os líderes como Elder Kong, que é da Igreja do Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ele foi enfático ao pedir que a sociedade entenda que a IA não é e não pode ser Deus. Ele ressaltou também ali que a tecnologia não pode substituir a conexão divina verdadeira, pois a inteligência artificial possui apenas os limites de quem a criou.
Teólogos reforçam isso também, dizendo que a alma humana ela é irredutível a algoritmos, pois possui experiências autênticas e emoções que as máquinas não podem ter, apenas simular. Então, para a gente concluir esse bloco, a gente pode entender algo fundamental aqui. A inteligência artificial não é vista como algo que tem alma. Ela seria, na verdade, um espelho intrinsecamente poderoso que vai refletir o nosso próprio anseio humano por significado, por conforto e pelo chamado transcendente. O grande desafio do século XXI não é lutar aqui contra a tecnologia, mas aprender a usá-la sem permitir que os algoritmos assumam o controle do nosso livre-arbítrio e também da nossa intimidade, e, em última instância, da nossa própria alma, para quem acredita nisso. Mas e aí? Me dizer, o que tu acha de tudo isso? Você acha que a tecnologia está nos aproximando da verdade? Ela está só nos isolando? A IA é só mais uma ferramenta para nos explorar de todos os modos possíveis? Deixa a tua opinião aqui no comentário. Eu acho simplesmente que a gente está encontrando uma forma de fuga dentro desses espaços. A gente já fala hoje de uma bolha de IA. Existe todo um conflito, uma ética em que se discute o debate até que ponto o uso da inteligência artificial ela vai ser benéfico para algum momento ou outro. A gente vive aqui uma tensão de uma terceira guerra. Já se discute aqui entre o que vai ser ou não utilizado pelos Estados Unidos a partir da disputa ali entre a empresa que administra a Cloud e a OpenAI, que é do ChatGPT. A Cloud é uma outra inteligência artificial, caso você não conheça. E hoje o ChatGPT, a inteligência da OpenAI vai ser utilizada pelo governo americano com alguns limites que anteriormente a Cloud justamente reclamou que não queria que o seu modelo de IA fosse utilizado para isso. É bem complexo, a gente está vivendo no meio de caldeirão de tudo isso e talvez leve um tempo para a gente entender e talvez a gente não tenha tempo para isso, mas me diz aí o que você acha. Você utiliza de alguma maneira a inteligência artificial, usa muito, usa pouco, conhece alguém que já passou por uma espécie dessa de delírio em que está usando excessivamente, se isolou das pessoas? E aí depois tem um outro ponto que a gente vai discutir ali, que é as críticas feitas à forma como o ChatGPT se posiciona e interage com os seus usuários, mais ou menos como uma seita, segundo alguns especialistas. Então é isso, beleza? Não esquece de curtir, compartilhar e, enfim, comentar aqui embaixo, que também ajuda o canal de alguma forma. Beleza, até mais.